50 toneladas de lixo orgânico apodrecendo no meio de um bairro residencial, atraindo ratos direto para as casas das pessoas. Nossa. E, tipo, um ônibus clandestino remendado numa funilaria qualquer, sem nenhuma certificação de segurança, sendo usado para transportar crianças com deficiência. Que é um cenário assustador. Demais. E assim, se dissessem que cenários caóticos como esses são o resultado direto de despachos burocráticos e da falta de carimbos numa sala com ar-condicionado, quem nos ouve acreditaria nisso? Olha, acho que muita gente duvidaria. Mas a nossa exploração de hoje prova que a resposta é um grande sim. Exatamente. Porque existe essa percepção geral, né, de que o trabalho de uma Câmara Municipal é um negócio meio frio, puramente administrativo, feito de termos difíceis de entender e super distante da pulsação das ruas. Aham. Mas quando a gente traduz o jargão, a cidade real aparece de um jeito que é até chocante. Ok, vamos desempacotar isso. O nosso mergulho de hoje tem como base a transcrição oficial em vídeo da 11ª sessão ordinária de 2026 da Câmara Municipal de Praia Grande. Isso, focando bem nas discussões de meados de março daquele ano. Sim, e a nossa missão aqui é justamente decodificar a política municipal. É entender como umas palavras super engessadas, sabe? Tipo sessão solene, ordinária e extraordinária. Que são super chatas. Muito chatas. Mas entender como elas ditam na prática o tamanho da rua onde as pessoas moram, a segurança do transporte público e até a comida na mesa dos trabalhadores. E o que salta aos olhos nos documentos dessa transcrição é justamente a quebra de expectativa. Porque a sessão começa como uma manhã de terça-feira aparentemente protocolar. Sim, aquela coisa de sempre. Exato. Tem as chamadas de vereadores, a leitura de atas, toda aquela formalidade inicial super monótona. Mas, cara, em questão de minutos, a temperatura sobe vertiginosamente. Sobe muito. O ambiente escala para debates viscerais sobre infraestrutura e salários. E mesmo a estrutura legislativa sendo extremamente rígida, as emoções ali estão absolutamente à flor da pele. Mas antes da gente entrar nesses pormenores, é crucial fazer um alinhamento com a nossa audiência, tá? Sem dúvida. As fontes originais trazem críticas muito severas ao então prefeito da época, o Alberto Pereira Mourão, e também apresentam comparações bastante elogiosas com a gestão anterior da ex-prefeita Raquel Chini. Bem polarizado. Sim, e aqui deixamos algo muito claro para quem nos ouve. Nós não tomamos partido. De jeito nenhum. Nosso papel, de forma estritamente técnica, é expor os fatos, os projetos e os argumentos que colidiram naquele plenário. O objetivo é unicamente analisar as engrenagens dessa máquina, sem pender para nenhum dos lados da disputa. O que é fundamental para a análise, né? Porque ao mantermos a isenção, o foco recai inteiramente sobre a mecânica da administração pública e sobre como as decisões são arquitetadas de verdade. Perfeito. Então, vamos sair um pouco do plenário, sair da teoria e ir direto para o asfalto, para o impacto imediato. Vamos lá. O primeiro documento que chama atenção é o Requerimento 94 de 2026. Ele é baseado numa denúncia do vereador Martins sobre a empresa Rodrigues e Cunha Transportes Ltda. E não é um contrato pequeno, né? Não. Estamos falando de um contrato de quase R$ 2 milhões assinado com o município. O serviço contratado era o transporte de crianças e de pessoas com deficiência. Um público super vulnerável. Exato! Mas a denúncia revela um cenário absurdo. Os veículos teriam sido modificados de forma clandestina numa serralheria ou funilaria. Que loucura! Sem o selo do Inmetro e em situação totalmente irregular no Detran. Mas espera, me ajuda a entender uma coisa. Diga. Como um contrato milionário, que obviamente passa por licitação, acaba operando com ônibus remendado de forma clandestina? Pois é. Essa é a grande falha no mecanismo tradicional de compras públicas. O processo de licitação, na sua fase inicial, ele foca quase que exclusivamente na documentação. No papel, né? Exatamente. A prefeitura avalia se a empresa tem as certidões negativas de débito, se tem capital social e, claro, se oferece um menor preço. A empresa ganha a licitação no papel e está tudo certo. Mas e na prática?
Aí que está o problema crônico. E isso não é exclusividade dali. Acontece em vários municípios. É a falta de auditoria na ponta da linha, no dia a dia da execução. Entendi. Sem uma fiscalização ativa, uma empresa pode tentar maximizar a margem de lucro usando veículos subrogados, que são mais antigos, ou até modificados fora dos padrões rigorosos do Inmetro. Que perigo! E a certificação do Inmetro e do Detran não é um mero preciosismo burocrático. Ela garante que o centro de gravidade do ônibus adaptado está correto, que os elevadores para cadeiras de rodas não vão simplesmente falhar. Caramba! Pensemos num projeto de faça você mesmo em casa que dá terrivelmente errado, sabe? Só que, em vez de uma prateleira torta que cai da parede, é um veículo escolar transportando vidas humanas vulneráveis. O peso disso é incomparável. E o argumento que ecoou no plenário foi muito forte. Eles disseram que se fosse um peroeiro comum, o carro já estaria apreendido faz tempo. Com certeza. Mas por envolver um contrato licitado, parece que se cria um ponto cego na fiscalização. O requerimento lá exigiu explicações imediatas das secretarias de assistência social e de transportes. E o que é fascinante aqui é o gatilho da ação. Como assim? Veja bem, o requerimento é aprovado, claro, mas a verdadeira engrenagem que faz a prefeitura se mover de verdade não é o painel eletrônico acendendo em verde na Câmara. Ah, é a ameaça. Exato. É a ameaça explícita de acionar o Ministério Público. Quando o Legislativo ameaça judicializar a omissão, a máquina administrativa, que normalmente é super letárgica, ela acelera de uma hora para outra. É impressionante. E vemos exatamente o mesmo princípio mecânico no segundo caso gritante dessa sessão, o requerimento 95. Ah, sim. O caso do lixão clandestino. Isso. Isso foi levantado pelo vereador Paulo Monteiro. Havia um terreno na Avenida Doutor Roberto de Almeida Vinhas, no bairro Maracanã. E adivinha? A própria prefeitura começou a acumular lixo orgânico e entulho ali. A prefeitura? Sim, chegaram a mais de 50 toneladas de lixo. Os munícipes estavam desesperados com a proliferação de ratos, baratas e aranhas, um risco sanitário gravíssimo. E tudo isso sem laudo nenhum, sem autorização ambiental. Como o poder público se torna o próprio poluidor da cidade? É um fenômeno até conhecido, chamado de áreas de transbordo provisórias que simplesmente saem do controle. Transbordo provisório, tá? Isso. O município precisa de locais para concentrar o recolhimento do lixo antes de enviar de vez para o aterro sanitário definitivo. Mas há regras super estritas da CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Você não pode simplesmente jogar lixo orgânico no solo assim, sem impermeabilização. Porque vaza, né? Exato, isso gera chorume, e o chorume contamina um lençol freático, além de, obviamente, atrair todos esses vetores de doenças que você mencionou. Nossa. Quando o município ignora o estudo técnico, ele está cometendo um crime ambiental contra a sua própria cidade. E é aí que a intervenção da Câmara acontece de novo. Eles dão um prazo de 10 dias para a limpeza total do terreno. Um prazo apertado. Muito apertado. E com aquele mesmo aviso. Se não resolver, o Ministério Público e a CETESB vão ser acionados. E adivinha o resultado? Limparam rápido. O terreno com as 50 toneladas de entulho foi completamente limpo em apenas 6 dias. Caramba! 6 dias? Isso quebra totalmente aquele mito de que a prefeitura precisa de, meses de planejamento e burocracia para remover uma simples caçamba da rua. O que mostra que a velocidade do serviço público é frequentemente ditada pelo risco jurídico. Com certeza. Pensa bem, 6 dias para resolver um problema de saúde pública que já era crônico, revela que a infraestrutura, os tratores, os funcionários, tudo isso já estava lá, disponível. Faltava vontade. Faltava a pressão fiscalizatória correta para direcionar esses recursos para o lugar certo. Mas claro, para mandar esses tratores limparem terrenos gigantes e fiscalizar empresas de ônibus, a engrenagem precisa de combustível. E o combustível é o dinheiro. Exatamente. O orçamento. E é neste ponto da sessão que a pauta sai da rua e entra direto no cofre do município. A gente entra na discussão de como o dinheiro é captado e, principalmente, como ele é distribuído. Aí a coisa aperta. Muito. Primeiro, eles analisam o Projeto de Lei Complementar 7 de 2026.
É onde a prefeitura solicita autorização para uma operação de crédito com a Caixa Econômica Federal por aquele programa, o Finisa. O foco é infraestrutura, né? Isso. O Finisa é o Fundo de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. É uma linha de crédito muito cobiçada pelas prefeituras e a razão é simples. Injeta dinheiro rápido para obras muito visíveis, Tipo asfalto? asfalto, iluminação pública, recapeamento, coisas que têm um grande apelo perante a população em ano eleitoral ou não. Aham. E os vereadores geralmente aprovam isso com bastante facilidade, porque o dinheiro vem carimbado. Como assim carimbado? Significa que ele só pode ser usado especificamente para essas obras de capital. A prefeitura não pode pegar esse dinheiro do empréstimo para pagar salário ou custear a máquina pública no dia a dia. Ah, tá. O que explica por que ele passou lá na Câmara sem grandes dramas. Exato. Mas olha, o clima muda completamente quando a gente chega no Projeto de Lei Complementar 8 de 2026. Esse é o espinhoso. Muito. Porque esse projeto trata do reajuste anual dos servidores públicos do Executivo. É literalmente a espinha dorsal de quem faz a cidade funcionar, desde o gari até o professor. E qual foi a proposta? A prefeitura propôs 4,5% de reajuste salarial e um aumento de míseros 5% no Vale Alimentação. 5%? 5%. Em valores reais, a gente está falando que o vale passaria de R$ 740 para cerca de R$ 777. Um acréscimo de R$ 37. R$ 37 por mês. E tem mais. O vereador Marcinho MJ relatou que os servidores estavam recebendo R$ 17 de abono por trabalharem nas folgas. R$ 17 por uma folga trabalhada. Sim. E o vereador Martins resumiu a tragédia muito bem lá na tribuna. Ele falou que R$ 37 a mais no mês mal compram um saco de arroz, um óleo, uma sardinha e um papel toalha. E se conectarmos isso a um panorama maior, o impacto é devastador para o servidor de base. Como assim? É que a gestão costuma justificar esses índices como os 4.000%, afirmando que estão apenas repondo a inflação oficial, que muitas vezes é medida pelo IPCA. Certo. O problema prático é que a inflação oficial é uma média geral, né? Ela inclui desde passagens aéreas até eletrodomésticos. Coisas que não entram no mercado toda semana. Exato. Mas inflação de alimentos básicos, que é o que consome quase toda a renda de quem ganha menos, costuma ser muito mais alta que o IPCA. Na própria sessão foi citado um estudo do DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. E esse estudo mostra que a cesta básica na região de São Paulo ultrapassa facilmente a marca dos R$ 800. R$ 800? Sim. Então, vale alimentação de R$ 777 já nasce deficitário. Ele não compra sequer a cesta básica mais elementar para um único mês. E olha, a situação consegue ser ainda mais complexa do que isso. Tem mais. Tem. Eu estava lendo sobre as regras de desconto desse benefício na lei e a matemática simplesmente não parece justa de jeito nenhum. Ah, tabela de corte. Isso. O servidor não ganha os R$ 777 e pronto. Existe uma tabela de corte progressiva. Foi exposto no plenário que quem tem um salário a partir de R$ 3.700 já sofre um desconto de 50% do valor do vale. Metade do benefício some. E pior, quem ganha a partir de R$ 4.587 Paga 100%. sofre um desconto de 100%. A pessoa literalmente perde
o benefício. Então, o que tudo isso significa? Como a Prefeitura e a Câmara justificam chamar isso de auxílio alimentação, sabe? É muito contraditório. Demais! Porque o trabalhador paga do próprio bolso a integralidade do valor, dependendo de uma faixa salarial que nem é considerada alta hoje em dia, 4.500 não te faz rico. De forma alguma. Trata-se de um mecanismo na contabilidade que é conhecido como esvaziamento do benefício. Esvaziamento do benefício? Funciona assim. Na parte pública, a prefeitura anuncia para todo mundo que todos os servidores têm direito ao auxílio. Isso soa muito bem politicamente na imprensa. Claro, parece que todo mundo recebe. Mas na engenharia interna da folha de pagamento, eles criam essas alíquotas de desconto progressivas e que são extremamente agressivas, como você descreveu. Uhum. O que isso gera? Uma armadilha na progressão de carreira do funcionário. Pensemos na lógica. Se um servidor estuda, faz um curso, é promovido e ganha um aumento salarial de, digamos, R$300, ele pode cruzar essa linha de corte. Ah! E aí ele perde quase R$400 em auxílio alimentação de uma vez só. Nossa! Ele fica mais pobre ao ser promovido? Exatamente. Ele perde o poder de compra. É uma estrutura que pune o avanço e nivela a base do funcionalismo sempre por baixo. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Por quê? Porque essa frustração com as migalhas no Vale Alimentação abriu espaço para a discussão mais pesada do dia na sessão. A disputa estrutural. O embate direto entre os servidores concursados e os servidores comissionados. O calcanhar de Aquiles de toda a prefeitura. E de toda a Câmara também. Só para alinhar o conceito, os concursados são aqueles que passaram por provas, que varrem as ruas de fato, ensinam nas escolas e atendem a gente nos postos de saúde. A linha de frente. Isso. Já os comissionados são nomeações políticas, aqueles cargos de confiança que podem ser preenchidos sem nenhum concurso. Certo. E os números jogados na mesa ali pelo vereador Martins são o retrato perfeito da desigualdade. Praia Grande, segundo os dados daquela sessão, possui 12.895 servidores concursados. Quase 13 mil pessoas. Quase 13 mil pessoas carregando a máquina inteira nas costas. Por outro lado, existem apenas 474 cargos comissionados em toda a prefeitura. Uma gota no oceano, numericamente falando. Exato. Esses 474 representam míseros 3,7% de toda a estrutura de trabalhadores da prefeitura. 3%. Porém, o consumo que essa pequena parcela faz do orçamento municipal é estarrecedor. Sim. Como você já sabe, esses 3,7% da força de trabalho consomem 8,5% de toda a folha salarial da cidade. O dobro da proporção. É bizarro. Estamos falando de mais de 7 milhões de reais evaporando todos os meses apenas para pagar os cargos políticos. 7 milhões por mês. O que dá quase 90 milhões de reais por ano. Nossa. E isso enquanto o servidor de base ganha R$37 de aumento na comida. Pois é. E diante dessa disparidade gigantesca, a oposição tentou aprovar uma emenda ali mesmo na sessão. A ideia era fixar o vale alimentação de todos os servidores em R$ 1.410 e aí sim estabelecendo descontos progressivos, mas de um jeito mais justo. E o que acontece? A base do governo rejeita a emenda. Claro. E sabe qual foi o escudo usado para barrar a proposta? O artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A justificativa deles foi que a oposição não apresentou a planilha de cálculo de impacto orçamentário que a lei exige. A famosa manobra da planilha. Mas, honestamente, me parece muito conveniente, sabe? É como se a Lei de Responsabilidade Fiscal virasse aquele segurança de balada VIP. Segurança de balada. Ele barra de forma rígida quem tenta entrar de chinelo, que nesse caso é o vale alimentação, da linha de frente dos concursados. Mas aí ele abre aquela fita de veludo, todo sorridente, para a folha milionária dos comissionados entrar sem problemas. Olha, essa analogia capta perfeitamente a assimetria na aplicação do rigor fiscal que a gente vê. Sim. Porque o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal exige, de fato, que qualquer criação ou expansão de despesa obrigatória continuada seja acompanhada de uma estimativa de impacto financeiro para o ano que entra em vigor e para os 2 anos seguintes. É uma lei séria. Sim, é uma lei criada na sua origem com um ótimo propósito:
impedir que prefeitos quebrem os municípios com benesses irresponsáveis em época de eleição. O problema não é a lei, então. Não. O problema é como essa ferramenta técnica é utilizada em plenário como arma. Ah, entendi. A base governista sabe muito bem que a oposição, sem ter a máquina do poder executivo nas mãos, tem muita dificuldade em produzir um estudo atuarial complexo do zero. Eles não têm os técnicos para fazer as contas. Exato. Então a lei não é usada primariamente para proteger as finanças públicas, mas sim como uma guilhotina processual. Ela abate imediatamente propostas que são contrárias ao planejamento do prefeito, enquanto o custo desproporcional do núcleo político da gestão segue inquestionado. Ninguém impede planilha do impacto dos 90 milhões, né? Pois é. Isso levanta uma questão importante sobre até que ponto o discurso de austeridade é genuíno. Austeridade para quem? Muito bem colocado. E o que escancara ainda mais essa contradição é o que acontece logo em seguida na transcrição. O próximo projeto. Isso, a sessão avança para o projeto de lei complementar 9 de 2026. A pauta agora é o reajuste dos servidores da própria Câmara Municipal do Legislativo. E como foi? Eles também aprovaram os mesmos 4,5% de recomposição salarial. Contudo, a oposição não recuou e colocou o holofote numa hipocrisia gigantesca das regras internas da própria Câmara. Das regras da casa. Exato. Foi denunciado lá no microfone que os comissionados da própria Câmara Municipal, e estamos falando de pessoas que ocupam cargos de confiança com salários altíssimos na casa dos 18 a 20 mil reais por mês. 20 mil. 20 mil. Essas pessoas recebem um vale-alimentação integral de R$ 1.400, sem aqueles descontos absurdos de 100%. É inacreditável o abismo. Quer dizer, o servidor de DASE da prefeitura, o gari, que ganha ali perto do salário mínimo, recebe R$ 777 e ainda sofre descontos até perder tudo. Enquanto o cargo político do legislativo, ganhando 20 mil por mês, recebe mais R$ 1.400 limpinhos na conta só para se alimentar. E a arquitetura da desigualdade no setor público ficando evidente nesses pequenos detalhes. E para reforçar esse argumento, a oposição trouxe à tona os dados do governo anterior. Da Raquel Chine, né? Isso. Eles apontaram que, durante a gestão dela, houve aumentos no Vale Alimentação na ordem de 10%, seguidos depois de 30% e depois de quase 24%. Nossa, uma diferença brutal. E ao contrastar isso com 5% da gestão atual do Alberto Pereira Mourão, a narrativa da oposição estabelece um ponto muito claro. Não se trata de uma absoluta falta de dinheiro nos cofres públicos. A crise não é financeira. Não. Trata-se de uma mudança clara na prioridade de alocação dos recursos. A mensagem que eles tentam passar é de que o dinheiro existe, a arrecadação está lá, ele só está sendo direcionado para outras planilhas, para outros interesses. Então, o que tudo isso significa para quem nos ouve? Porque pode surgir um questionamento supernatural. Por que quem está escutando a gente deveria gastar o tempo analisando a rotina áspera de uma Câmara Municipal em Praia Grande? É uma pergunta justa. Porque se importar com projetos de lei complementar, com números ou requerimentos locais, se eles parecem tão áridos, tão distantes? E a resposta está exatamente na materialidade desses debates. Com certeza. É dentro daquelas salas, por trás daquelas nomenclaturas todas técnicas, que se molda a realidade diária de milhares de pessoas. É ali, naquela votação chata, que se decide se a rua onde você mora terá um buraco tapado ou um lixão a céu aberto gerando rato. O transbordo provisório. Exatamente. É ali que se determina se a criança vai para a escola num veículo seguro ou num furgão clandestino cerrado pela metade. E mais cruelmente ainda, é ali que se decide o volume de comida que o servidor que limpa essa mesma cidade vai poder colocar na mesa da sua família no fim do mês. É uma responsabilidade imensa. É a política na sua forma mais crua, sem abstrações da televisão. O que é votado num painel eletrônico numa terça-feira vira a realidade do asfalto na quarta-feira de manhã. A política municipal é, de longe, disparado, o extrato de poder que mais afeta a nossa rotina imediata.
Cada decisão ali tem um impacto tangível e de curtíssimo prazo no nosso ecossistema urbano. E olha, é exatamente por conta desse impacto gigante na vida real que o final da transcrição que a gente analisou deixa um sabor tão estranho. Chega a ser frustrante. Preste atenção nisso. Após debates super exaustivos, defesas inflamadas nos microfones, denúncias pesadas de crimes ambientais e discussões muito acaloradas sobre centavos no salário dos trabalhadores, o presidente da Câmara declara a 11ª sessão ordinária oficialmente encerrada. Fim da sessão. Fim da sessão. Mas, adivinha, ninguém vai para casa. Não mesmo. Imediatamente, sem sequer sair das cadeiras, o presidente abre uma sessão extraordinária, ali mesmo, naquele exato minuto. E sabe qual é o propósito? Votar tudo de novo. Votar rigorosamente os mesmos projetos de lei de novo, o que eles chamam de segunda discussão. E, cara, projetos que movimentam milhões em empréstimos com a Caixa e que definem o futuro de quase 13 mil servidores que passaram as últimas horas sendo alvos de disputas ferozes, são aprovados novamente num piscar de olhos. É um rito automático. A velocidade e o silêncio dessa aprovação instantânea chegam a ser ensurdecedores no vídeo. Tudo passa. Trata-se de uma manobra regimental clássica. A lei exige que projetos de certa envergadura passem por 2 votações, teoricamente para garantir um tempo para reflexão. Dar tempo para o pessoal pensar, né? Isso. Garantir um escrutínio público maior, ouvir a sociedade civil e permitir eventuais correções de curso antes de virar lei de fato. A ideia original desse rito era criar um freio democrático. Mas aí eles colam uma sessão na outra. Exato. Ao convocar a sessão extraordinária para o mesmo dia, no minuto seguinte ao encerramento da primeira, o Legislativo cumpre a regra do jogo apenas na formalidade. No papel. Só no papel. A discussão profunda que deveria acontecer no intervalo dos dias é completamente esvaziada. O mecanismo que deveria garantir a revisão atenta e cuidadosa da lei torna-se só um mero rito de passagem para agilizar de uma vez os trâmites do Executivo. E isso nos leva a um pensamento final para deixar a nossa audiência refletindo de verdade. Vamos lá. Nós começamos o nosso mergulho de hoje falando sobre como a engrenagem burocrática parece lenta, cheia de etapas chatas e carimbos e documentos. Mas, quando a gente observa essas manobras regimentais, permitindo que legislações que alteram a vida de milhares de famílias e movimentam dezenas de milhões de reais, sejam chanceladas 2 vezes no tempo que se leva para beber um copo d'água, É rápido demais. é muito rápido e algo aí não se encaixa. Então, para o pessoal que acompanha a gente, fica a provocação de hoje. A estrutura atual do Legislativo Municipal, com as suas pomposas sessões solenes e extraordinárias, ela é mesmo desenhada para promover a análise detalhada, o equilíbrio e a proteção do interesse público? É uma boa pergunta. Ou será que, por trás daquelas cortinas todas da formalidade, ela foi transformada numa máquina altamente otimizada, perfeitamente calibrada, apenas para carimbar o mais rápido possível as decisões e os acordos que já foram selados muito antes da luz verde daquele painel de votação se acender? Fica aí o questionamento. Fica mesmo a reflexão para quem acompanha as nossas análises. Continuem questionando as engrenagens, buscando entender os porquês das coisas nas suas cidades, e a gente se encontra até o nosso próximo mergulho profundo.